Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou Jorge Henrique e hoje eu recebo para uma boa conversa Jamara Campos. Jamara é violista, é luthier, formada em música pela Universidade de Brasília, com especialização em viola e violino barroco na Holanda e é professora da Escola de Música de Brasília. Boa noite, Jamara. Boa noite, Jorge. Jamara, vou começar com uma pergunta bem objetiva. O que é um luthier? Bom, luthier é um construtor de instrumentos, né? Você usa essa palavra para o construtor de qualquer instrumento musical, porque a palavra vem de luthier, construtor de alaúde, mas ela foi, ao longo dos anos, sendo utilizada para construtor de qualquer instrumento, seja de sopro, seja de cordas. Percussão também? Percussão também, qualquer instrumento, né? Jamara, você está no Acre ministrando uma oficina de luteria, de confecção de instrumentos. Fala um pouquinho desse projeto. Bom, esse projeto faz parte do projeto Aquiri, a luta de um povo, né, que está trazendo várias oficinas, né, oficina de teatro que já houve, oficina de canto, agora de luteria, vai haver a próxima, acredito que seja de cenografia, e esse projeto está sendo patrocinado pelo Sebrae, pelo Senai, pela Petrobras, Correios, o governo do estado, e está sendo um projeto assim que vai trazer muita coisa na área de artes, né? Vai culminar no final com uma ópera que será trazida para cá em caravana. Os músicos vão vir tocando, né? Parando em várias cidades, desde Brasília até aqui ao Acre, né? De ônibus. E é um projeto assim muito interessante. E o projeto de luteria ele foi planejado assim para a gente fazer em 2 semanas, para os alunos terem a noção, né, da construção do violino e alguma coisa de manutenção, porque aqui existe uma orquestra, né, uma escola de música, e não existe alguém que possa fazer essa manutenção dos instrumentos, né, reparos mesmo, alguma coisa que aconteça, né, com os instrumentos. Então, é uma coisa que vai ser legal para a cidade, né, eu acredito. Agora, a oficina abrange vários instrumentos ou está focada num em especial? Não, a oficina ela visa apenas a construção do violino, quer dizer, da sua família, né? Porque a construção do violino é basicamente a mesma para toda a família. O violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Eles são uma família de instrumentos que tem a estrutura basicamente a mesma, apenas a diferença das proporções, né? Mas é uma oficina voltada apenas para a família do violino, porque é a minha especialidade. Normalmente um luthier, ele se especializa em 1 ou 2 instrumentos ou famílias de instrumentos, né? Não dá para você fazer tudo porque é muito diferente. Muito específico. Né? Muito específico. A construção do violino, por exemplo, não tem nada a ver com a construção do violão. Né? Então, normalmente os luthiers são especializados. Inclusive, o luthier que constrói o violino, né, que é um instrumento tocado com arco, normalmente ele não constrói o arco, que é já uma outra coisa. Luthier? Um outro luthier, a gente chama de archetier, né? É o archetier, o construtor de arco. Então, é muito especializado, uma coisa bem específica mesmo. Agora, Jamara, quando eu escuto falar em oficina, cursos de luteria, eu me interesso muito, porque eu gosto muito, acho muito bonito o ofício. Mas essa arte se aprende assim em grande escala, com muita gente envolvida, ou é 1 em cada 1000 que tem o dom e somente esse vai ser um bom luthier? Olha, eu acredito que existe essa coisa de ter poucos, né? 1 em cada 1000, é uma arte realmente que não tem muita gente fazendo, mas também porque não existe muito conhecimento das pessoas em geral, né? Eu acredito que mais pessoas poderiam se interessar e poderiam ter talento para fazer.
mas não tem justamente talvez por isso, né? Agora, a pessoa, para fazer uma arte dessa, ela tem que ter vocação para artesanato, né? Para mexer com as mãos, habilidades, né? Muita paciência, porque é um trabalho realmente é demorado, de paciência mesmo, de você ficar pensando, né, a respeito, como fazer. É um trabalho que você muitas vezes tem que produzir, inclusive a ferramenta para utilizar, porque a maioria das ferramentas na luteria de violino são específicas para aquilo, não se usa para outras coisas, né? Na marcenaria, por exemplo. Então, tem que ter muita paciência, a gente tem que pensar muito, elaborar muito, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de uma ferramenta assim, para você ter uma performance melhor, né? Não gastar muito tempo. Então, isso tudo, a pessoa realmente tem que ter vocação para isso, né? Eu acho. Você está falando da paciência, da dedicação. Esse é um ofício que remonta à Idade Média, né? E me parece que não agregou muito a tecnologia. O manuseio é muito artesanal. Você está falando até em confecção de, às vezes, determinados equipamentos para confecções específicas, né? Eu queria saber de você, assim, o mercado hoje é meio cruel, quer dizer, exige velocidade, produção em série. E esse confronto do artesanal com a produção em série não põe em xeque o futuro dessa profissão, desse ofício? Quer dizer, não preocupa que pode estar aí pensando no fim, na extinção da profissão? Não, eu acho que não, porque existem fábricas, né, hoje em dia, muitas fábricas de construção de violinos que fazem com copiadoras, né, entalham os tampos e a voluta, que são os entalhes mais demorados, com máquinas que copiam, né, fazem o perfil e ninguém nem precisa pôr a mão, apenas para acabamento. E, quer dizer, isso são instrumentos, é claro, para estudantes, são instrumentos mais rústicos, né? Mas os instrumentos feitos por luthier, com todo esse cuidado, com a afinação dos tampos, isso eu acredito que não vai acabar, porque o músico profissional, ele prefere um instrumento feito à mão, quer dizer, para um músico profissional é essencial que o instrumento seja feito por um luthier que entende da construção. Né? Dizem que tem assim a posição da mão, o tamanho da mão, a curvatura do braço. É mesmo assim? É tão específico para cada profissional? É bem específico para cada profissional, mas normalmente existem os padrões, né? É claro que o padrão europeu é diferente do nosso. A gente aqui é que tem que procurar adaptar isso, porque a gente, como é um instrumento que tem origem na Europa, então esses padrões eles foram estabelecidos lá. E aqui a gente não tem uma tradição de construção de instrumentos. A gente deveria, a partir de agora, né, ou a partir de algum tempo já está se fazendo isso, né, procurar os nossos padrões, porque a estatura do brasileiro é mais baixa, né? Então tem toda uma especificidade que é preciso a gente considerar, né? O instrumento ele não pode ser difícil de tocar. E para isso a gente tem que adaptar realmente. E essa coisa das ferramentas, né, das máquinas, isso também é um problema que a gente tem no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, você encontra ferramentas específicas para violino para comprar, muitas vezes na Sears, né, em lojas assim, de departamentos. Mas aqui não, aqui você não encontra em lugar nenhum. Então tem que importar ou adaptar ferramentas, né, fabricar mesmo ferramentas aqui. Jamara, o maple é tido talvez a madeira mais famosa na construção de instrumentos. É uma madeira que se encontra no Canadá, nos Estados Unidos, quer dizer, nos países de referência de construção de instrumento. O Brasil, por outro lado, é uma referência em madeira, né? A Amazônia, então, concentra aí uma grande quantidade de madeira de excelente qualidade. Eu queria te perguntar como andam as pesquisas de confecção de instrumentos no Brasil. A confecção, essa produção brasileira tem melhorado?
Olha, existe até uma pesquisa já feita há 2 décadas, né? Uma pesquisa séria, comparando as madeiras tradicionais para a construção de instrumentos com as madeiras nacionais, né? E essa pesquisa está pronta já, e realmente a nossa madeira, a madeira brasileira, ela tem tudo para ser utilizada nos instrumentos, né? A gente, por exemplo, o violino que a gente está construindo aqui é com madeira amazônica, o Amapá e o Marupá, né, que são comparados ao átero e o abeto, que são madeiras europeias, que são tradicionais na construção de violino. E então essas madeiras, elas têm toda a característica acústica, né, de densidade, de maleabilidade dessas madeiras tradicionais, né? O que acontece muitas vezes é que a madeira tradicional, ela tem uma plástica, né, diferente, ela é mais bonita, digamos assim, muitas vezes. Se bem que eu estou me surpreendendo com essa madeira que a gente está utilizando aqui, que ela está tendo um desenho muito parecido com o átero. O fundo do violino, que é feito de átero, ele tem um desenho, na madeira tradicional, um desenho que a gente chama de mareciatura. Ele faz umas ondulações como se fosse uma holografia. Você vira e ele muda o brilho, muda a cor, né? E isso, normalmente, nas madeiras brasileiras a gente não encontra. Mas o Amapá, né, que a gente está usando aqui, está tendo essa mareciatura muito parecida com o átero. Então, mas não influenciaria, por exemplo, na sonoridade? Não. Assim, a sonoridade, a vibração da madeira é bem parecida com a madeira importada, né? Então, a gente não tem esse problema da acústica, a gente não tem com a madeira brasileira. É só a questão estética mesmo. Agora, já existem pesquisas também envolvendo muito material sintético. Você acha que se chega a um período de substituir a madeira? Ai, não acredito. Eu acho que nem tão cedo, né? Para a construção do corpo do instrumento, não. Já se usa muita coisa, né, que não é madeira, para os acessórios, né, para o estandarte. O arco, já existe muito arco feito de fibra de carbono. Então... Os tradicionais são de pelos de animais, né? Não, eu estou dizendo a parte da madeira do arco. A crina, né, é crina de cavalo, a parte branca, né, do arco que a gente toca mesmo, que encosta nas cordas, é crina de cavalo. O tradicional, o melhor, né? No Brasil, por exemplo, já tem alguma coisa voltada para utilização de material sintético também, ou tudo isso ainda é uma realidade fora do país? Não tenho conhecimento. Eu acredito que não. No Brasil não tem ainda utilização de material sintético, né, para confecção de alguma peça. Não acredito que exista, não. Janara, nós vamos para um pequeno intervalo, mas Ideias da Aldeia volta em 1 minuto. Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com Jamara Campos, que é violista, luthier, formada em música pela UNB e professora da Escola de Música de Brasília. Jamara, eu me lembrava agora de um filme uns 2, 3 anos atrás, chamado O Violino Vermelho, né? Eu acho que é do diretor François Gérard, né? E que fala de um instrumento em particular, de um violino, de um Stradivarius, que talvez seja a marca mais famosa de violino, e é tido como um instrumento perfeito.
Eu queria saber de você exatamente isso. O que faz um instrumento ser perfeito e outro não tão bom? É mais a madeira, o verniz, o material utilizado ou o talento do luthier? Olha, Jorge, tudo isso, né? É um conjunto de coisas que vão produzir um instrumento excelente, né? O Stradivarius, ele tem essa fama, né, essa coisa em torno dele, porque um dos primeiros, né, construtores de violino, assim, ele construiu mais de 1000 instrumentos na vida dele, e entre, né, todos os instrumentos, e realmente os instrumentos dele são excelentes, mas ele tinha um conhecimento da madeira, do verniz, um conhecimento musical, né, muito bom. Ele conhecia muito bem como trabalhar a madeira, e porque o violino, para ele sair um excelente instrumento, existem fórmulas técnicas, né? Não é um segredo, isso não é um mistério. Você fazendo uma afinação dos tampos bem feita, você consegue o resultado tão bom quanto, ou até melhor do que os instrumentos do Stradivarius. Os instrumentos Stradivarius são muito caros devido à antiguidade, né? Devido a... é uma obra de arte já, né? Mas você pode produzir instrumentos tão bons quanto, né? Apenas sabendo trabalhar a madeira da forma correta, utilizar o verniz da forma correta, né? Os tipos de vernizes que existem, vários, né? Mas a afinação dos tampos, isso não é um mistério, é uma coisa difícil de se fazer, leva tempo, mas você tem até recursos tecnológicos para isso, né? Você pode utilizar medidores de frequência, né? Hoje em dia se faz isso com muita tecnologia. Existem luthiers na Europa, nos Estados Unidos, em toda parte do mundo, que utilizam muitos recursos tecnológicos para fazer isso e conseguem excelentes resultados. Alguns pesquisadores dizem que o clima influencia muito na afinação do instrumento, né? O João Gilberto, um dos maiores músicos brasileiros, diz que se o ar-condicionado não estiver regulado na temperatura certa, ele não toca porque afeta o instrumento, a sonoridade, a acústica. Me fala, até onde vai a verdade e começa o misticismo? Não, olha, a madeira é um material vivo, né? Ela absorve água, ela perde água, ela trabalha muito com a temperatura e principalmente com a umidade, muito mais com a umidade. Então, quando você está num clima muito úmido, né, como aqui do Acre, a madeira chupa toda essa água do ar e ela, é claro, vai ficar maior, né? Vai ficar com uma densidade maior. Quando ela perde água, ela diminui de tamanho. E isso faz muitas coisas, né? Desde descolar o instrumento, né? A afinação, é claro, vai cair, porque tudo é de madeira, então vai torcer as cravelhas, né? E isso tudo realmente é verdade. Muito mais com a umidade do que com a temperatura. A temperatura também faz a madeira trabalhar, ela entorta um pouquinho aqui e ali. E isso tudo, é claro, vai mexer na afinação, vai mexer na acústica do instrumento. Quando você está num clima muito frio e seco, por exemplo, o instrumento quase que não soa, né? Então tem que haver um equilíbrio. É por isso que os músicos se preocupam tanto com isso, colocam umidificador ou, né, controlam essa coisa da temperatura no estojo do instrumento para que isso ocorra menos, né? Mas isso é verdade. Mas isso acontece num tempo mais elástico ou naquela hora da apresentação? Aquele momento da apresentação, por exemplo, o ar-condicionado pode influenciar a afinação? Pode. O ar-condicionado, além da temperatura, ele resseca muito o ar, né? Então, naquele momento ali,
o instrumento entrou na sala, quer dizer, existe um choque térmico muito grande, né? Você sai de um lugar úmido e quente, como aqui no Acre, a temperatura ambiente, né? Você entra numa sala com ar-condicionado que está muito frio e seco e o instrumento na hora sente isso, né? A gente sente muito isso com instrumentos de época, né? O violino barroco, por exemplo, né? Que é um instrumento que eu toco também. A gente utiliza cordas de tripa, né? Tripa de carneiro mesmo, as cordas são feitas de tripa. E as cordas de tripa sentem muito a questão da umidade, né? Se você modifica a umidade naquele exato momento, desafina tudo. Então, isso é realmente muito sensível em instrumentos musicais, muito sensível. Jamara, para ser luthier, é preciso ser músico, tocar um instrumento? Não necessariamente. É claro que se o luthier é músico, ele tem assim um ganho muito maior, né? Ele tem muitas possibilidades de construir um instrumento melhor. Mas existem muitos luthiers que não são músicos. É claro que ele tem que ter um conhecimento básico, né? Ele tem que conhecer a escala musical, as notas, porque para afinar os tampos ele tem que ouvir a nota e saber que nota é. Mas nele não tem necessariamente que ser músico. Mas isso é uma coisa que melhora muito a performance. Por exemplo, um luthier, um construtor de violino, se ele souber pelo menos arranhar alguma coisa no violino para ele testar o violino na hora que está pronto, isso ajuda bastante. Muitas pessoas aí no interior do Acre, nos seringais acrianos, constroem instrumentos, principalmente violões, né? Existem algumas regras básicas na confecção de instrumentos que possam ser repassadas para que se melhore a qualidade desses instrumentos construídos? Olha, é claro, eu não sei qual é o conhecimento que eles têm, né, de construção de instrumentos, mas existe sempre alguma coisa a se aprender, né, na construção de instrumentos ou em qualquer área, né? Quando você se integra com outras pessoas que fazem a mesma coisa, troca ideias, isso é sempre um ganho. Inclusive aqui na oficina, né? Construindo com esses alunos que alguns marceneiros, outros que mexem com alguma coisa de artesanato, de entalhe, mesmo pessoas que não mexem com nada nessa área, né? Eu tenho aprendido muito com eles, né? As ideias que eles têm, por que a gente não faz assim, por que a gente não faz assado? E são realmente ideias criativas, né? Que pode se tentar, por que não? Né? Tudo que puder melhorar, que puder fazer você ganhar tempo, é bem-vindo. Agora, né? Eu falo desses instrumentos porque eles fazem parte da nossa realidade. Mas esses instrumentos, talvez aos olhos de um profissional, eles possam parecer de baixa qualidade. No entanto, eles estão a serviço de um tipo de música muito raiz, muito acriana, né? O forró, por exemplo, a música tribal, a música indígena. Quando se avalia a qualidade dos instrumentos, se leva em consideração a sonoridade que eles se propõem a tocar, a executar. Esses instrumentos, então, feitos aqui no Acre, dentro dos seringais, pode-se dizer que eles têm qualidade? Claro, né? O instrumento ele tem que servir ao seu objetivo. Né? Os instrumentos feitos assim artesanalmente, de uma forma mais rústica, eles têm sua finalidade e eles, sendo bem feitos para aquela finalidade, eles podem ser considerados instrumentos de qualidade. Existem confeccionadores de rabecas, né, que são são violinos construídos de uma forma rústica, né? A rabeca ela tem origem no violino tradicional europeu, mas ela é um instrumento completamente diferente, né? Só que ela atende à necessidade, né, à especificidade da música utilizada, né, para se tocar com a rabeca. Então, não tem por que você dizer, não, esse instrumento é ruim, porque ele não é feito naqueles padrões. Não, ele é feito nos padrões dele.
Ele pode ser considerado um bom instrumento, sim. Jamara, voltando aqui para a história da oficina que você tá ministrando, qual é a expectativa? Essas sementes plantadas agora, o que podem gerar, né? Olha, eu estou muito assim confiante de que vai sair dali pelo menos um ou dois, né, luthiers. Eu acho que se sair um, dois ou três, isso já é um ganho muito grande, né, para a região. E eu, assim, a oficina, na verdade, ela está apenas querendo despertar o interesse para as pessoas buscarem, porque a gente tem pouco tempo, estamos tentando ver se a gente consegue pelo menos quase chegar ao fim de um violino durante a oficina, mas é muito pouco tempo para se construir um violino, e eles estão tendo uma visão geral de todas as fases, e isso é para eles descobrirem neles mesmos a vocação e a vontade, né, de fazer isso. Assim, a minha expectativa é em relação a isso, é que eles se interessem e busquem aprender mais para se tornarem luthiers, e assim, pelo menos um ou dois, né? É uma oficina aberta, quer dizer, não está presa à faixa etária. Você já identificou um ou outro talento? Gente de potencial? Tem alguns ali muito talentosos, alguns com vontade realmente de fazer, né? Eu espero que isso continue, né? Porque existem algumas dificuldades, né, em relação a ferramentas. Todos eles me perguntam, mas como eu consigo essa ferramenta? Aonde eu consigo? Dá para fazer com outra coisa? Eles mesmos ficam buscando alternativas, né? Isso é interessante e realmente é um problema, né? Você com poucos recursos ter que conseguir ferramentas importadas da Alemanha, né? Quer dizer, é caro, né? Então realmente um problema que eles ficam questionando. Mas eles tendo essa semente, essa vontade, isso tudo pode ser resolvido, né, de alguma forma. Agora, certamente não é uma profissão que se aprende numa oficina. Existe uma expectativa de desdobramento de outras ações? Existe já. A gente está conversando para ver se consegue fazer, né, algumas outras mais para frente, continuando alguma outra com outra voltada para outra coisa, por exemplo, arcos, né, que é um problema realmente que precisa ser resolvido aqui. Arco é muito difícil de você inclinar, de você, né, ter manutenção dos arcos que existem aqui. Isso é um problema que precisa ser resolvido. Então, existe já essa expectativa de que a gente faça outras oficinas, né? Inclusive oficinas de manutenção dos instrumentos, para que os alunos da escola possam fazer pequenos reparos nos seus próprios instrumentos, né? Seria interessante. Jamara, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa, desejando que essas sementes, na verdade, possam gerar bons frutos, e fica aqui o convite aberto para, numa outra oportunidade, você voltar aqui a nos proporcionar essa boa conversa. Muito obrigado. Obrigada a você, João. Agradecendo a sua audiência, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui, mas volta amanhã com Vácia Vanessa.